semelhantes às vezes. Isso existem coisas em muitas línguas. Sim. Não é por aí. Gabriel, já estamos, não é? Já estamos. E Então, olha, começamos a falar sobre um tema que nada começámos a tem falar, a mas ver, pronto. mas... Pronto, estamos a falar sobre línguas. Pronto, começar só por agradecimento, Carlos. Obrigado por teres vindo. Eu que agradeço o convite. Eu vi a tua conversa no Desploriza e fiquei muito curioso. E depois andei atrás de ti para te convidar para vir cá. Isso é difícil de encontrar. Pronto, por vários motivos. Interessa-me o tema e acho que é refrescante ter alguém que efetivamente dedicou o tempo necessário para estudar um tema que eu acho que é complexo, e nos dias de hoje vê-se muita gente a chamar fascistas e ditadores e conservadores e extrema-direita, e confunde-se tudo e usa-se mais como arma de arremesso em vez de utilizar... E do outro lado também, extrema-esquerda e tudo mais, claramente. E portanto o objetivo aqui era, se calhar, ter o tom da conversa quase do ponto de vista mais científico, académico, e até mais como para... educar, tentar educar um pouco quem ouve a perceber, ok, o que é fascismo, o que é direita conservadora, o que é extrema-esquerda, no sentido mais de educar, para as pessoas perceberem quais são as diferenças. Mas antes disso, começávamos um pouco pelas tuas, vamos-lhe chamar credenciais, mas pronto, o teu período de estudo deste tema, e se quiseres falar um pouco como é que foi o teu percurso de estudo nestas áreas e quando é que começaste. Ok, eu por acaso na minha formação inicial eu até venho de línguas e literaturas, daí é por isso que profissionalmente me dedico à tradução, mas entretanto fiz também um percurso académico meio diferente, em que passei pela ciência política, apesar de não ser essa a minha área de formação inicial. Houve ali alguns conceitos básicos de ciência política que eu não aprendi na faculdade, entrei ali de rompante no doutoramento, e basicamente o que eu queria fazer era trabalhar, investigar o tema do fascismo, porque eu, a partir para aí do ano 2012, 2013, comecei a ler muito sobre o assunto e interessou-me o tema, achei interessante. Eu já mostrei, posso voltar a mostrar este livro aqui do historiador, que é o Stanley Payne, é um historiador americano. Esse calhamaço aí, A History of Fascism, de 1995, é uma obra de referência. E eu li um livro desse historiador, que por acaso o primeiro que eu li não foi esse, foi um mais pequenito, que é uma espécie de versão resumida. E eu li esse livro e achei curioso, porque fala sobre o fascismo em todo o mundo, no período entre guerras. E com uma análise científica que é diferente da forma como estes conceitos e temas são tratados no dia a dia, nas conversas cotidianas, na linguagem cotidiana, nas conversas políticas cotidianas. E achei interessante, depois li muitos maus autores, além deste Stanley Payne, autores inclusive mais recentes que escreveram nos últimos anos. Comecei a interessar-me pelo tema, e foi isso que me levou a querer também fazer a minha tese sobre o tema, que foi o meu orientador já agora, que é o professor António Costa Pinto, que escreveu, talvez, sem exagerar, a principal obra sobre o fascismo português dos Camisas Azuis do Rolão Preto. Existem mais obras, como uma do João Medina, dos anos 70, mas não exagero ao dizer que a grande obra de referência é dele, e que facilitou o trabalho para quem depois quer continuar a estudar o nacional sindicalismo de Francisco Rolão Preto. E a tese de doutoramento na Universidade de Coimbra? Não, de Lisboa. Na Universidade de Lisboa. Universidade de Lisboa. A licenciatura e mestrado é que foi na Universidade de Coimbra. Ok. Então, e também depois tiveste a oportunidade de publicar as tuas obras, não é? Se assim lhe quiser chamar. Sim, mas então temos aqui esta que é From Hitler to Codrano. Codrano, é um romeno. Romeno, ok. Está aqui também. Isso é a minha tese de doutoramento, a versão da minha tese de doutoramento para inglês. Okay. É uma versão assim mais técnica, por assim dizer, não é para o grande público. Claro que podem ler se quiserem. Basicamente é a minha análise de 7 partidos fascistas e dos seus líderes e sua ideologia na Europa. Da Europa do período entre guerras. E ao dizer aqui entre guerras, incluo de forma assim um bocado livre até o ano 1945, durante a guerra propriamente dita. E como o próprio nome indica, isto envolve países, líderes de vários países, from Hitler to Codrano. Codrano era um líder da Roménia que não chegou ao poder, não se tornou um ditador, não dirigiu uma ditadura,
mas que foi o líder de um dos principais movimentos fascistas da história europeia, que às vezes é muito mal conhecido, que era conhecido como a Guarda de Ferro. Se houver interesse, eu posso falar mais sobre isso. A gente já lá vai, Já porque lá a minha primeira pergunta é o que é que vamos começar pelo básico, como é que se define fascismo? Para as pessoas, de uma vez por todas, Pergunta por €1.000.000. para as pessoas perceberem de uma vez por todas o que é o fascismo e o que é que para as pessoas poderem identificar o que é que pode ser uma pessoa fascista ou O que é que não é? É ou que assim, não é. obviamente que não há uma resposta definitiva com dizer isto é o fascismo, a partir de agora toda a gente tem de concordar que isto é um fascista e acabou, ponto final. Obviamente que isso não existe, porque a linguagem, logo para começar, a linguagem é dinâmica e as palavras na linguagem coloquial às vezes ganham significados mais extensos do que num estudo académico ou num estudo mais técnico. Isso é verdade para a palavra fascismo, como é para a palavra anarquismo, anarquia, ou para a palavra liberal, conservador, etc. Mesmo dentro da academia, obviamente que há sempre visões contrastantes, não há uma única definição de fascismo, mas há ainda assim um mínimo de consenso sobre aquilo que no fundamental é o fascismo e o que não é. E eu, para dizer isso, para explicar melhor, eu vou se calhar recorrer a um historiador, outro historiador, que vou mostrar o livro dele, The Nature of Fascism, Roger Griffin. Caso estejam interessados em ler este livro, que infelizmente não está traduzido para português, mas que foi muito marcante no início dos anos 90. Foi um marco nos estudos sobre o fascismo. The Nature of Fascism, Roger Griffin. O próprio Roger Griffin, mais tarde, chegou a afirmar que o livro que ele tinha escrito, que a definição de fascismo que ele apresentou se tornou consensual na academia, que é um bocado exagerado, mas está perto do ser. Ou seja, o estudo do Roger Griffin marcou um ponto de partida para que pudéssemos concordar minimamente o que é o fascismo. E o Roger Griffin definiu o fascismo como ultranacionalismo palingenético. Ultranacionalismo palingenético. Duas palavras. Sem estas duas coisas, não há fascismo. Ultranacionalismo e palingenético. E é preciso também compreender que o Roger Griffin depois define estas duas palavras de forma muito específica, sobretudo palingenético, porque palingenético vem do grego e quer dizer nascer de novo, ou renascer. Portanto, o ultranacionalismo palingenético é o renascer da nação. Portanto, o fascismo, a ideologia fascista, um fascista é uma pessoa que quer o renascimento da nação. É isso que está no core da ideologia fascista. Mas o Roger Griffin tem muito cuidado a explicar o que é que ele quer verdadeiramente dizer com palingenético, porque há muitos discursos que podem ser considerados palingenéticos, tanto à direita como à esquerda, que não correspondem exatamente àquilo que o Roger Griffin está a querer dizer. Pode confundir. Por exemplo, há ideologias conservadoras que de vez em quando assumem também que querem criar que dizem que é preciso criar uma nova nação, criar algo novo. O conservadorismo pode às vezes adquirir esse tipo de discurso ou ter esse tipo de linguagem sem corresponder exatamente àquilo que o Roger Griffin queria dizer. Basicamente, o fascismo, é uma ideologia que quer um renascimento radical, violento, quase que como se a nação tivesse de morrer para voltar a nascer. Uma fênix renascida das cinzas que leva à criação de um homem novo. Esta parte é muito importante. Um homem novo, definido por novos valores, guerreiros, capacidade de liderança, vitalismo, capacidade de criar, de liderar as massas, porque já que ele se torna um novo líder, ou que esses líderes guerreiros ganham capacidade de guiar as massas e criar uma nova nação com novos rituais, com novas relações interpessoais e sociais dentro da comunidade nacional, relações interpessoais e também entre classes E esse sociais. morrer implica esse morrer é código para uma revolução armada? Pode ser, pode não ser. O fascismo às vezes também pode, entre aspas, moderar-se e procurar tentar chegar ao poder por Via democrática. mas no fundo está lá a ideia de que é preciso alterar radicalmente a sociedade e sim destruir o sistema parlamentar e democrático. Está lá. Ou seja, por base também implica a alteração do sistema democrático para um sistema autocrático. Na minha opinião, de muita gente, não existe o fascismo, a ideologia fascista tem de destruir a democracia, porque não é possível realizar
este tal ultranacionalismo pela genética implica necessariamente o fim da democracia e a instauração de uma democracia, de uma ditadura, digo. O que não quer dizer que todos os tipos de ditadura sejam fascistas. Ou seja, todo o fascismo leva à ditadura, mas não quer dizer que todas as ditaduras sejam fascistas. Porque existe este, ou seja, um dos principais pontos diferenciadores é este renascer de novo, este apelo a uma nação radicalmente nova, ali um radicalismo, uma mas vontade de criar um homem novo. Atirada para a memória passada, dos feitos passados, ou não Sim necessariamente? E não. O passado está lá sempre para o fascismo, existe um passado mítico no fascismo, mas ao contrário de outras ideologias conservadoras ou reacionárias, o fascismo não quer simplesmente replicar o passado. O passado está lá e serve como ponto de partida, o passado mítico está lá, mas o que se vai construir é algo de novo, de diferente, é algo de moderno. É uma espécie de modernidade alternativa. Os fascistas acham que a realidade contemporânea moderna está decadente, a nação está a morrer, está decadente. Vamos então criar uma modernidade alternativa que vai ser diferente do passado, embora o passado esteja lá para guiar. É muito interessante que, por exemplo, falando do caso paradigmático, o Mussolini e o regime fascista italiano cultivou o culto, passa a expressão, da romanidade, da antiga Roma, mas ao mesmo tempo via isso como um ponto de partida, uma inspiração para algo que seria diferente, que não seria uma mera réplica do Império Romano, embora, claro, os valores associados ao Império Romano também estivessem na Nova Itália. E uma das coisas que as pessoas associam a fascismo é uma tendência para imperialismo e para a conquista de novos territórios com base naquilo que era a história italiana e principalmente alemã. Isso é uma coisa inerente ao fascismo ou foi particular daqueles... Não é absolutamente necessário que esse conceito de imperialismo ou invasão de territórios estrangeiros, não é absolutamente necessário que isso esteja lá para a ideologia ser considerada fascista. É verdade que no período entre guerras a maioria dos movimentos fascistas que se tornaram relevantes tinham algum projeto imperialista ou de conquista territorial, mas mesmo já na época nem todos. Há um caso, posso dar imensos casos, um deles é o caso do fascismo britânico. Houve o British Union of Fascists, existia um fascismo britânico, apesar de nunca ter chegado ao poder, de um senhor, liderado por um senhor que era Oswald Mosley, que queria ser o Hitler ou o Mussolini britânico. Ele é muito conhecido na história da Grã-Bretanha por ter sido um Hitler falhado, e este Oswald Mosley não tinha propriamente o desejo de conquistar novos territórios para a Inglaterra. Queria sim preservar o Império Britânico que já existia e torná-lo autoeficiente. Ou seja, não incluía necessariamente a conquista de novos territórios. E depois do período entre guerras isso ainda se tornou mais evidente. Ou seja, resumindo, esse conceito de imperialismo pode muitas vezes estar lá, tornar-se central em muitas variantes de fascismo, e no período entre guerras tornou-se importante em muitas, mas não é absolutamente necessário que esteja lá. E onde é que entra o conceito racial aí? Na minha opinião, atenção que há aqui múltiplos historiadores com múltiplas teorias, muitas visões. Na minha opinião, o fascismo é sempre racista, mas pode sê-lo implicitamente, pode não sê-lo explicitamente. Ou seja, não precisa dizer eu sou racista, eu acho que há raças superiores e raças inferiores. Não precisa dizer isto para ser considerado fascismo. Ao contrário, por exemplo, houve variantes de fascismo que diziam rejeitar o conceito de racismo. Inclusive, houve um fascismo brasileiro que é muito interessante, que era a Ação Integralista Brasileira, liderada por um senhor que era o Plínio Salgado. Sim, peço desculpa. A Ação Integralista Brasileira, que costuma ser considerada um movimento fascista do Brasil, liderada por um senhor que era o Plínio Salgado, que não chegou ao poder, e que ele defendia que o Brasil se devia miscigenar e que os nativo-americanos, os negros e os brancos formavam um todo que tornava o Brasil único, o fato de ter estas raças todas. Ou seja, parece que à primeira vista isto parece o contrário de racismo. Eu sou da opinião que, contudo, quando vamos a prescrutar bem, a estudar bem estas ideias fascistas, está lá sempre indiretamente uma visão racista, de uma maneira ou de outra, mesmo no tal Plínio Salgado brasileiro. Porque há sempre a ideia, no fundo, de que, direto ou indiretamente, já lá há sempre a ideia de que a nossa nação é, de alguma forma, superior à dos outros, ou de que o sangue
decorre no nosso povo é superior ao dos outros povos, está lá implicitamente, mas não precisa de estar explicitamente no sentido de dizer somos racistas, achamos explicitamente que há raças inferiores e às vezes é um bocadinho mais subtil ou com nuances. Devo dizer que depois também há variantes do fascismo que claramente são explicitamente racistas e que o dizem abertamente e que fazem uso do conceito de raça abertamente. Devo dizer, para esclarecer, que eu acho que o nazismo é uma variante de fascismo. Eu se calhar devia explicar isto se calhar um pouco melhor antes de avançar. Na ciência política e na historiografia há uma ideia mais ou menos consensual, embora isto não seja nunca 100%, que existiu um fascismo genérico que ultrapassou as fronteiras de Itália. E muitas das vezes escreve-se fascismo com F maiúsculo, fascismo com letra grande, para se referir explicitamente à variante italiana. Fascismo com F grande é a versão italiana e fascismo com F pequeno é a versão geral, que ultrapassou as fronteiras de Itália. E incluiu muitas outras variantes, algumas das quais não se viam a si mesmo ou não se caracterizavam a si mesmo como fascistas, mas que no fundo defendiam aquilo que o tal historiador Roger Griffin chamava o ultranacionalismo poligenético, e é por isso que são inseridas no fascismo, nesse fascismo mais genérico. E é o caso do nazismo. A maioria dos historiadores hoje em dia vê o nazismo como uma variante desse fascismo mais alargado, não por ser totalmente igual à variante do Mussolini, de todo, mas porque também representava um ultranacionalismo poligenético. Esta versão radical, visão radical de criar o homem novo. Eis uma dúvida que eu tenho, dúvida ou estes conceitos que se misturam, pelo menos no nome. Se nós olharmos, principalmente nos anos 40, aos partidos que eram fascistas, ou que tinham traços fascistas, eles tinham socialismo no seu nome. Alguns tinham, não todos. Alguns tinham, não todos, não é? Mas fala-se no nacional-socialismo. Sim. Mas o socialismo é tipicamente associado a uma ideologia mais à esquerda e o fascismo numa ideologia de extrema-direita ou direita radical. Correto? Extrema-direita. Como é que... a minha questão é como é que se navega no meio disto entre perceber o que é que está à esquerda e o que é que está à direita? Porque como é que... Sim. Porque isto então leva-me a pensar que podem haver ditaduras ou partidos de extrema esquerda ou de esquerda mais reacionária que também têm traços fascistas. Pode efetivamente haver alguns regimes... Eu não sei se consegues entender a minha questão, não é? No meio dessa confusão toda, por acaso, há regimes que já foram... que são nominalmente de esquerda, que já foram comparados a fascismo, como o do Ceausescu na Roménia, embora eu não acho que o fosse, muito sinceramente. E curiosamente, regimes no chamado Médio Oriente já foram admirados tanto por fascistas como por pessoas de extrema esquerda, claro. Como o regime do Nasser no Egito ou do Gaddafi na Líbia. Mas tentando responder, como é que não se faz confusão entre isto? Tentando dar um pouco tentando explicar um pouco, fazer algum sentido disto, é importante compreender que o fascismo, logo primeiro ponto, o fascismo é uma ideologia específica. Este fascismo genérico não é sinónimo de ditadura de direita, no sentido em que não é a única ditadura de direita. Já poderei falar mais nisso nos outros regimes como o de Salazar, Franco, Petain, Dollfuss, na Áustria, etc. Mas pronto, este fascismo tem, portanto, características que o tornam único e que surgiu ali na época do entreguerras de forma, por vezes, às vezes sem ninguém estar muito bem a contar com aquilo, o restante sistema partidário. E o fascismo, quando surgiu, muitas das vezes afirmava-se não como de direita, mas como nem de esquerda nem de direita. Era assim que... Depende. Havia vezes em que eles se afirmavam como de direita, mas na maioria das vezes eles afirmavam-se nós não somos nem de esquerda nem de direita. Era assim que, por exemplo, o tal Oswald Mosley da Inglaterra se definia. O fascismo vai buscar coisas à esquerda e vai buscar coisas à direita. Quer revolucionar a sociedade, por isso não é de direita, mas também quer manter a ordem e por isso não é de esquerda. Por exemplo, vai buscar coisas à direita, vai buscar coisas à esquerda. Quer a intervenção do Estado para corrigir os problemas do capitalismo e das lutas de classes,
por isso não é de direita, mas também defende a propriedade privada, por isso não é de esquerda. Portanto, eles afirmavam-se dessa forma, como nem de esquerda nem de direita. Afirmavam-se às vezes como uma terceira via entre capitalismo e comunismo. Há o capitalismo, comunismo, e nós surgimos como uma terceira via. Ok. Que concilia as classes entre si, o proletariado e a burguesia, que acaba com esses conflitos de classes sem ao mesmo tempo criar a desordem como supostamente os movimentos comunistas faziam. E somos capazes de ir buscar ideias, tanto à esquerda como à direita, para meter ali neste nosso projeto político. Aliás, muita gente durante muito tempo achou que os fascistas não tinham um projeto político. Aquilo não eram ideias, eram só umas frases que eles diziam sem conteúdo. Eles próprios sabiam muito bem que só queriam poder pelo poder. Okay. Mas pronto, era assim que os fascistas se viam a si mesmos, como nem de esquerda nem de direita. Okay. A maioria dos cientistas políticos, 90%, classifica-os como de extrema-direita. E por uma razão muito simples. Porque aquela ideia da superioridade da nação, da nossa nação, pelo menos no contexto dito ocidental, claramente ficou associada à direita. E quanto mais violento é esse nacionalismo, essas ideias racistas, até no caso do nazismo e de outros, mais evidente se torna essa pertença à extrema-direita. Portanto, a maioria dos cientistas políticos acabam por colocá-lo, o fascismo, na extrema-direita, mas fazendo a nota que, efetivamente, o fascismo tinha as características que, por vezes, não se coadunavam totalmente com outras variantes da direita, pelo menos a direita conservadora ou reacionária, sabiam muitíssimo bem buscar métodos à extrema-esquerda e inseri-los nas suas táticas, nas suas estratégias. Sabiam fazê-lo e apresentavam-se como não sendo nem de esquerda nem de direita. Mas para compreender, tendo em conta a bússola estes dois lados, esquerda e direita, o que faz sentido é colocar o fascismo na extrema-direita, independentemente da forma como eles se classificavam. Okay. Mas caso alguma vez estranhos o porquê de o fascismo poder ter características de comunismo também, vivia-se numa época em que muita gente procurava uma alternativa ao capitalismo liberal, mas que ao mesmo tempo não fosse o comunismo. Okay. E o fascismo fez sentido para algumas dessas pessoas. Okay. Propunha ali um sistema, por vezes, corporativo, como no caso da Itália, que surgia ali como um meio termo entre os dois. E como é que tu, daquilo que é a tua sensibilidade, isto é ensinado o nosso ensino transmite estas ideias de forma correta? Ensino secundário? Sim, por exemplo. Eu não estou muito a par daquilo que dizem nos manuais, não quero arriscar-me a dar dar uma opinião errada. Por isso talvez seja melhor eu não comentar muito. E no ensino superior? Apenas posso falar da minha realidade e da realidade que eu conheci. Nesse caso, diria que sim. É distinguido de forma pelo clara. menos as pessoas que me acompanharam, sim. Ok. E daquilo que tu vês do cotidiano, pronto, do nosso cotidiano, o que é que as pessoas mais... Qual é o que é que as pessoas não entendem no fascismo? Qual é o principal erro, confusão, lapso, tanta coisa, equívoco que as pessoas cometem quando associam ou quando pensam no conceito de fascismo? Há vários e muitas das vezes isso está dependente vários e muitas vezes isso depende da própria ideologia da pessoa que usa a palavra. Okay. Quando é a direita, muitas vezes tem um irritante mania de usar a palavra fascismo para dizer todas as pessoas que querem usar o poder do Estado para alguma coisa ou que querem ser intolerantes são fascistas. Por exemplo, a direita costuma às vezes dizer a esquerda é que é intolerante porque ela não aceita as ideias de direita. Uhum. Ainda quando foi esta semana, infelizmente tivemos o assassinato do Charlie Kirk. Exatamente. Muita da direita disse a esquerda é que é fascista porque ela não aceita ouvir as opiniões da direita. Obviamente que isto está errado, não é isto que define o fascismo, não é a incapacidade de tolerar opiniões contrárias ou usar o poder do Estado para silenciar inimigos. Isso todas as ditaduras podem fazer, sem serem ou não fascistas. No caso da direita, da esquerda, há muito aquela tendência para equacionar posições reacionárias automaticamente com fascismo.
Pronto, pessoa homofóbica, racista, ultraconservadora, reacionária, é isto que é o fascismo. Mas como o Roger Griffin explica, e muito bem, tu podes literalmente ser a pessoa mais racista do mundo, mais homofóbica do mundo, mais transfóbica do mundo, mais fóbica do mundo. E isso não faz-te um fascista, porque aquilo que faz-te, se tu não tiveres estas ideias inseridas naquilo que o Roger Griffin chamou tal ultranacionalismo poligenético, é simple as that, não és um fascista. Ou seja, numa perspectiva científica, o conceito de fascismo perde a carga moral que tem. Enquanto que na linguagem comum, se utilizar a palavra fascista para acusar alguém, por exemplo, pela esquerda, por exemplo, chama isso outra pessoa, diz que ela está a querer dizer é que ela tem ideias que ela vê como retrógradas ou como inaceitáveis de racismo, de machismo, etc. Numa visão mais científica, isso perde essa carga, porque ao definir fascismo estamos apenas a definir um tipo de ideologia. Podes ser literalmente mesmo a pior pessoa do mundo, mais racista do mundo, mais homofóbica do mundo, se a tua ideologia não corresponder àquilo que é o ultranacionalismo poligenético, não és um fascista, pronto. Quer dizer, segundo a definição de Roger Griffin, que é aquela que se aproxima mais de ser consensual. E daí, daquilo que eu tive a oportunidade de ouvir na tua conversa no Exploriza, a tua definição do regime de Salazar não ser um regime naquilo que seria a parte mais correta da definição do regime, ser um regime fascista. Só uma coisa para esclarecer, isso não partiu de mim. Okay. A esmagadora maioria das pessoas que eu leio diz claramente os regimes fascistas que existiram foram a Itália e a Alemanha, sendo o nazismo uma variante de fascismo. Isto está em 90% dos livros escritos sobre fascismo. Então isso é importante. Não é meu. Então isso é importante. Não foi eu que criei isto. Então isso é importante, que existe, provavelmente, se calhar até mais lá fora do que cá dentro, sim, uma definição daquilo que foi o regime português, do regime ditatorial português, como sendo um regime da direita conservadora. Sim, costuma ser referido como autoritarismo conservador, embora se calhar a palavra reacionário até seria mais acertada, mas chamemos de autoritarismo então, conservador. Lá fora até é olhado menos como um regime fascista, se calhar nós internamente temos mais carimbado o conceito de ter sido um regime fascista do que propriamente... Tem muito a ver com a nossa cultura política, com a forma como... a história evoluiu, como a nossa cultura política evoluiu e a forma que o significado que o conceito de fascismo ganhou especificamente em Portugal. Existem outros países que também tiveram regimes como o de Salazar, em que também existe o debate interno se o regime que eles tiveram era fascista ou não fascista, mas não é uma coisa, como é que eu ia dizer, tão aceso. Por exemplo, a Áustria também teve um regime muito conservador, muito parecido com o português, parecidíssimo, que foi um regime entre 1932 e 1938, o regime austríaco, que era muito parecido com o do Salazar. Também existem debates na Áustria se aquilo era fascismo ou conservadorismo, mas não são nem de perto nem de longe tão acesos como no caso português, porque tem muito a ver com a forma como foi feita. Logo, para começar, porque a queda do regime é muito mais recente. As pessoas que sofreram com o antigo regime ainda estão vivas, ao contrário das que sofreram com o regime austríaco, que acabou nos anos 30. Mas o que eu estava a querer... O essencial aqui é, nestes estudos sobre o fascismo genérico... Precisas do microfone, de estar aqui um pouquinho mais no microfone. Peço desculpa. Podes puxar isto um bocadinho mais para a frente, se quiseres. Ok. Peço desculpa. Não tem mal. Portanto, só para resumir, neste estudo sobre o fascismo genérico, é mais ou menos ponto assente que os regimes verdadeiramente fascistas foram a Itália e a Alemanha. Houve toda uma infinidade de partidos e movimentos fascistas que simplesmente não chegaram ao poder. Ou pelo menos... Bem, no caso da Croácia chegaram, a Hungria teve ali durante uns meses, mas pronto, no essencial, Itália e Alemanha. Há sempre exceções, como tudo na vida. De vez em quando há alguns historiadores que ainda recuperam um conceito antigo, que é o conceito de fascismo clerical, para designar os autoritarismos conservadores, tipo da Áustria ou de Portugal, fascismo clerical, que se distinguia do fascismo mais
aquele fascismo puro do movimento de massas de Mussolini ou de Hitler, um fascismo clerical, mas a maioria acha que é um conceito que é melhor representado pelo nome autoritarismo E conservador. porquê que naquela altura, nesse período entre guerras, foi tão fácil criar-se um conjunto de ditaduras pela Europa fora? Quais foram os principais? É óbvio que imagino que as condições económicas naturalmente facilitaram muita coisa, mas porquê que de repente a Europa praticamente toda se viu debaixo de... É uma questão muito complexa, teve muitos fatores. As questões económicas, em alguns casos, contaram, noutros contaram menos. No caso da Alemanha, com o impacto que a grande depressão teve, foi fundamental. Houve o impacto da Primeira Guerra Mundial, que exacerbou o nacionalismo. Houve também a forma como a da Primeira Guerra Mundial acabou para algumas nações. Deu-lhes a impressão que elas estavam a ser vítimas de uma injustiça, como a Itália achou-se vítima de uma injustiça por não ter ganho os territórios que supostamente devia ter tido, e isso cultivou uma descrença para com o sistema liberal associado a países como o da Inglaterra. Havia também este culto da violência que foi surgindo, já vinha antes da Primeira Guerra Mundial, uma descrença para com o liberalismo, foi se tornando cada vez mais preponderante. A democracia tornou-se descredibilizada entre alguns setores da sociedade, não todos, claro. A democracia liberal tornou-se descredibilizada e muitas das suas elites conservadoras ou reacionárias ou fascistas procuraram uma alternativa à democracia liberal, ou à democracia como um todo. E é muito importante também referir aqui a questão do comunismo. Quando a União Soviética, quando houve a Revolução Russa, uma grande parte da direita e das classes mais altas achou que teve um genuíno medo do comunismo e achava que a democracia liberal era demasiado fraca para travar o crescimento do comunismo ou as revoltas da classe trabalhadora, que era preciso um sistema de repressão sério para reprimir o comunismo, porque senão vinha uma ditadura comunista. A criação da União Soviética avivou esse medo. Portanto, todo este caldo, estas razões económicas, sociais, ideológicas, políticas, culturais, tudo isto criou ali um caldo em que a democracia foi verdadeiramente descredibilizada, foi vista como desacreditada por muita gente. E foram muito poucos os países europeus que entre 1919 até 1945 foram sempre democracias. Muito poucos. Alguns só deixaram de ser por causa da invasão nazi, ok, mas deixaram de ser. Pronto, foram muito poucos os que permaneceram como democracias. Mas ok, há coisas que começam agora a fazer mais sentido porque havia traços comuns a todas essas ditaduras, não é? Portanto, havia uma parte, um culto do líder, havia algumas juventudes, não é? O culto do líder variava de intensidade. Nunca foi tão... o culto do líder era mais exacerbado nas ditaduras fascistas propriamente ditas. Hitler e Mussolini. Foi aí que atingiu o seu ponto máximo. Também existiam em níveis diferentes noutros regimes, incluindo no português, também existiu. Há uma coisa que o facto destas ditaduras não terem sido todas fascistas, destas imensas ditaduras, de só, Itália e Alemanha ser fascistas, não quer dizer que todas estas ditaduras não tivessem pontos em comum, sendo que uma delas era o anticomunismo, a necessidade de fazer com que o proletariado, a classe operária, abandonasse as ideias de comunismo e voltasse para o nacionalismo. Isso eram ideias que eram comuns a toda essa... Não se encontra, mesmo nas ditaduras comunistas, para pensar mais no passado do que se bem que agora, se olhar para a Coreia do Norte, mas não existem traços... Tem traços nacionalistas. É isso, não há traços nacionalistas mesmo nessas ditaduras. É uma pergunta muito curiosa, porque efetivamente chegou a haver alguns fascistas, não todos, era uma minoria, mas uma minoria de fascistas conseguiu chegar a admirar o Stalin e a União Soviética por ver nele que estava a criar um nacionalismo na União Soviética, um nacional-socialismo, um bolchevismo, um socialismo num só país, como o Stalin dizia que estava a criar, e que com isso o próprio Stalin tinha deixado de ser um comunista e se tornar um nacionalista, e que a própria União Soviética merecia admiração por causa desse nacionalismo que o Stalin tinha instituído, e alguns deles deixaram de ver o Stalin e o seu regime como um comunista e passaram a vê-lo como uma espécie de nacionalista, ainda com algumas
reservas. E é muito interessante. Por exemplo, eu posso dar um exemplo de um fascista pouco conhecido do grande público, que era um espanhol chamado Ramiro Ledesma Ramos, que criou uma organização fascista em Espanha nos anos 30, as Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que dizia: viva a Espanha, viva a Alemanha nazi, viva a Espanha... viva a Alemanha nazi, viva a Itália fascista, viva a Rússia soviética. São estas as nações que estão a rejuvenescer, a criar algo de novo e a lutar contra as nações decadentes do liberalismo. E ao mesmo tempo, este Ramiro Ledesma Ramos, no seu país, Espanha, apesar deste elogiar à Rússia, à União Soviética, era totalmente antimarxista, queria destruir o marxismo por completo. Ele como que via esta Rússia como uma espécie de um nacionalismo que esquisito tinha deixado de ser comunista. E não é caso único. Mas porque mesmo ou seja, a grande diferença que eu vejo é que chega um ponto em que não é o partido que está acima de tudo, é a pátria que está acima de tudo. E isso via-se, de certa forma, vê-se agora um pouco na Coreia, talvez. Sim, só importante para esclarecer em relação ao último ponto, para não criar mal-entendidos. Aquilo que eu disse sobre estes fascistas que admiravam a União Soviética eram claramente minoritários. Existiam, e é interessante estudá-los, eram claramente minoritários. A maioria odiava a União Soviética e o Stalin viu como manobrado ou por judeus ou coisas desse género. Mas continuando, isso é muito interessante, essa referência ao partido, porque... efetivamente, a União Soviética foi uma ditadura de partido, tal como a Alemanha nazi e tal como a Itália fascista, mas a preponderância que o partido teve nos regimes acabou por ser diferente. E a maioria dos historiadores acaba por concluir que na Itália fascista o partido perdeu relevância. E que foi por isso que a Itália, segundo a ótica desses historiadores, nunca chegou a ser... verdadeiramente totalitária, porque o partido perdeu relevância para com o aparelho estatal. O Estado é que se tornou relevante e não o partido. Em todo o caso, essa é uma questão complexa porque quem usa o conceito de totalitarismo, algumas das pessoas que usam o conceito de totalitarismo, porque há muitas formas de o definir, colocam ênfase no partido, o partido que mobiliza as massas para criar uma nova sociedade, um homem novo que pretende recriar a história ou criar uma nova fase da história. E nesse sentido, efetivamente, há algumas semelhanças, ainda que superficiais, entre a Alemanha nazi e a União Soviética. A ideia do partido que cria uma nova era na história. Seja, no caso da Alemanha nazi, uma era caracterizada pela rejuvenescimento da raça ariana, ou no caso da União Soviética, pelo ponto de partida para uma sociedade sem classes, a ditadura do proletariado. No entanto, importa dizer que estas semelhanças superficiais são apenas isso, superficiais. O conteúdo ideológico da União Soviética para a Alemanha nazi e o fascismo em geral era muito diferente. Eu não acredito, não apoio a tese de que o Stalin ou a União Soviética possam ser chamados de fascistas. Embora, claro, também houvesse repressão e em alguns casos, no caso do Stalin, até pior do que em alguns regimes de direita. Claro, isso não há qualquer dúvida, historicamente. Estávamos a falar isto antes de termos começado a gravar. Quais são os pontos de tudo aquilo que tu estudas, não é? Deve ser um pouco difícil nos dias de hoje. Tu vais vendo... algumas pitadas de sal daquilo que foi praticado nessa parte da história de regimes ditatoriais. Como é que tu vês as coisas a seguirem um caminho parecido, identificas pontos em comum nos dias que correm em termos de linguagem? Tu vês, a minha pergunta é, tu sentes que está a vir alguma coisa parecida? Ou estamos nós um pouco a panicar com... Sim, não. É assim, se me perguntares diretamente, o fascismo está a regressar ao poder? Se for essa a pergunta, a minha resposta é um claro não. O fascismo, um partido fascista, não está a regressar ao poder. Todos estes movimentos, ou partidos de direita radical, ultradireita, eu já posso explicar esses conceitos, que estão a chegar ao poder, aquele que mais se aproxima de ser fascista ainda é o do Trump, é o que tem mais características fascistas. Mas então vamos por aí, então vamos se calhar separar... Mas mesmo assim nem sequer o trumpismo é 100% fascista. Mas então vamos separar esses conceitos de direita radical, conservadora, para as pessoas se calhar que é importante. É assim, na ciência política, para tentar explicar,
existe o conceito que é usado, que é o conceito de ultradireita, que muitas das vezes é usado para traduzir a expressão inglesa far right. Quem popularizou isto é um cientista político chamado Cas Mudde, que é muito conhecido, e ele diz que a far right, a ultradireita, está dividida entre a radical right, a direita radical, e a extreme right, a extrema-direita. Isto causa muita confusão porque nos meios de comunicação, nos mídia, a palavra far-right, a expressão far-right é muitas vezes traduzida como extrema-direita. Mas o Cas Mudde aconselha a traduzir como ultradireita, que é o que engloba tudo. É a ultradireita e dentro dessa ultradireita há a direita radical e a extrema-esquerda. Quando o Chega diz, não sei o quê, nós não somos extrema-direita, o Chega diz muito isso, no fundo, segundo esta classificação até tem razão, não são de extrema-esquerda, não são de extrema-direita, mas são da ultradireita, da far-right, não são da extreme-right, mas fazem parte da far-right. E dentro dessa far-right, há a radical right, a direita radical e a extreme-right. A direita radical procura inserir-se no sistema democrático e alterá-lo por dentro. Quando estão eleições, aparentemente aceita a democracia e o sistema democrático, mas na verdade revela algum ceticismo para com as regras do seu funcionamento. E uma vez no poder, podem começar a subvertê-lo e criar uma coisa que já não é bem uma democracia liberal. Já a extreme right, essa sim, rejeita por completo a democracia por completo, pode às vezes também concorrer a eleições, mas é meramente pragmático. O objetivo é mais destruir mesmo o sistema democrático explicitamente. Às vezes pode também tentar disfarçar, mas está lá essa rejeição mais completa do sistema democrático como um todo, nota-se mais facilmente. Mesmo que também adote métodos legais de concorrer a eleições, esse maior ativismo e atividade extraparlamentar. E são vocais? São vocais no objetivo? Às vezes podem disfarçar também. Mas o ímpeto, esse impulso para a atividade extraparlamentar, que pode nem sempre ser violenta, mas que está lá o potencial para a violência. Pode ser fazer paradas na rua sem necessariamente bater em ninguém, pode não ser necessariamente violenta, mas essa tendência para o ativismo da rua e com pelo menos um potencial para a violência está lá. Portanto, a direita radical atua dentro do sistema e procura subvertê-lo. Basicamente costuma-se dizer que a direita radical aceita alguns aspectos da democracia liberal, mas é como se não concordasse com as partes do liberal. Isto é, respeito pela separação de poderes, pluralismo, debate saudável entre os partidos, como quisesse subverter isso. E aquilo que a direita radical construiria seria um regime que à primeira vista ainda seria democrático, porque ainda teria eleições, diferentes partidos e tudo isso, mas que na verdade já estava de tal maneira subvertido que também na verdade já não é bem uma democracia. É como a Hungria do Viktor Orbán. Aquilo tem eleições, tem diferentes partidos no Parlamento, mas na verdade o Orbán controla de tal forma aquilo, as instituições, os meios de comunicação, que no fundo ele está em vantagem para ganhar as eleições. E o próprio sistema eleitoral que existe favorece-o e dá-lhe os 2/3 de deputados que ele necessita para ter a maioria. Para reformular a Constituição. Ou seja, aquilo, se tiveres uma definição muito, muito mínima de democracia, aquilo ainda poderá, porventura, ser definido como democracia, mas não é uma democracia liberal, que é aquela que nos interessa. No fundo, alguns poderão dizer que é um autoritarismo, um semi-autoritarismo. Ou há um conceito na ciência política que é muito interessante, que é o de autoritarismo competitivo. Não sei se já alguma vez já ouvi falar. Não é bem a minha área, mas posso tentar explicar rapidamente. O autoritarismo competitivo é um regime que não é 100% ditatorial, mas no qual a pessoa ou o grupo de pessoas ou o partido que tem o poder encontra formas de manipular o sistema a seu favor para ganhar eleições. As eleições existem, a oposição existe, ela tem a oportunidade, a oposição, de ganhar as eleições, mas o sistema é de tal maneira manipulado por quem tem o poder que essa oportunidade da oposição se fazer ouvir e ganhar as eleições diminui muito. E quem tem o poder mais facilmente se perpetua no poder. Há casos em que um autoritarismo competitivo pode levar à derrota do partido ou líder que tem o poder, há alguns casos, mas não são os mais frequentes. Basicamente é isso que é a Hungria. A Turquia do Erdogan também é um autoritarismo competitivo, se bem que o Erdogan já está cada vez mais autoritário, mas a aproximar-se de uma ditadura ali mais... E recuperando o que estávamos a falar sobre o movimento do Trump, colocavas como uma direita
radical? É assim, teoricamente sim, pertence à direita radical, mas também que o movimento do Trump eu julgo que é mais complexo do que a maioria da direita radical europeia. Tem alguns setores dentro desse movimento que já estão mais dentro da extrema-direita, incluindo alguns que participaram no assalto ao Capitólio, Exatamente. que já são mais, alguns inclusive fascistas, que fazem referência a fascistas históricos. Portanto, diria que o trumpismo está ali na fina linha que separa a direita radical da extrema-direita. Alguns dos seus setores já estarão na extrema-direita, outros manter-se na direita radical, outros vão ali. Talvez seja o mais radical destes movimentos que têm chegado ao poder, movimentos ou partidos. No caso do trumpismo, é um partido. Em Portugal, se tivéssemos que classificar, por exemplo, aquilo que o Chega, por exemplo, que é mais fácil, a direita radical. Direita radical. Para mim, é claro que é a direita e radical. E o que é que identificas? O que é que ouves no discurso deles ou nas ações deles que o coloca como direita radical? O simples facto deles não terem uma... Bem, poderei agora definir aquilo que, no caso Modi, o que ele caracteriza ideologicamente como sendo direita radical populista. Porque ele diz mesmo quais são os conceitos que fazem parte da direita radical populista. E eu acredito que existem formas de direita radical que não são populistas, mas a maioria das variantes de direita radical que hoje em dia chegam ao poder são populistas. Portanto, o caso Modi acredita que há 3 conceitos essenciais que caracterizam esta direita radical populista: nativismo, autoritarismo e populismo, direita radical populismo. Nativismo é a ideia do nacionalismo xenófobo, que pretende expulsar os elementos tidos como estranhos, embora pode variar de variante para variante. Há variantes que aceitem alguns destes elementos, entre aspas, estranhos, como imigrantes, desde que sejam mais alinhados, sim, como é o caso do Chega, que não é dos mais radicais, mas mesmo assim radicaliza-se um pouco. O autoritarismo não se refere tanto à defesa explícita de um Estado autoritário, mas à ideia de valores sociais de manter a ordem, de que a ordem e a hierarquia precisa ser respeitada, preciso pôr ordem nisto, pôr fio à bandalheira. E o populismo, a ideia de que as atuais elites do sistema oprimem o povo e de que só os populistas é que falam a voz do verdadeiro povo, que é oprimido pelas elites culturais e políticas do sistema e pelos mídia e blá blá blá. Portanto, o Chega tem claramente estes 3 conceitos: nativismo, autoritarismo no sentido que eu defini, não no sentido de defender um regime ditatorial explicitamente, e populismo. Portanto, um partido da direita radical que utiliza estes 3 conceitos da direita radical populista e que, fazendo prévia menção àquilo que o caso Modi referia, procura atuar dentro do sistema e mudá-lo por dentro. Ok, a minha pergunta era esta. Tu imaginas por isso que eles têm traços de quem, uma vez tendo preponderância mesmo de legislação e estando no poder, faria, ou vês indícios de que iriam ter trabalho ou fazer trabalho para alterar o próprio regime por dentro? Eu não sei até que ponto é que o fariam, não sei que maioria de deputados é que teriam para fazer, que parceiros de coligação é que teriam para fazer, até que ponto é que conseguiriam desgastar as instituições da democracia que nós temos, não sei até que ponto é que o faria, mas vejo o potencial para o fazer. Ou seja, o Chega partilha no seu core dos mesmos ideais que estão, por exemplo, num Viktor Orbán. A essência, como quem diz, o fundamental da ideologia deles está também na do Viktor Orbán. Ou seja, a minha pergunta é... Eu não estou a dizer que o Chega vai impor um regime semelhante ao do Viktor Orbán. Não, exatamente. A minha pergunta é é mesmo só de observação. Se daquilo que tu observas, daquilo que tem sido o conteúdo, as mensagens, os programas eleitorais, a forma, se identificas, olha, o Chega está a fazer um caminho muito parecido, por exemplo, com o que o Orbán fez na Hungria, e isto é que pode... Em que sentido? O caminho do Orbán foi muito peculiar. No caminho, no sentido de a mensagem que eles têm é igual, o caminho que eles fizeram eleitoral é semelhante, os programas eleitorais são parecidos e, portanto, existem aqui sinais de que, uma vez tendo posição de poder governar, poderem, de certa altura, subverter, depende daquilo que mas de poder efetivamente alterar o sistema para se poderem
posicionar. Para pelo menos criar um dito autoritarismo competitivo, pelo menos. Bem, a ideologia, como disse, é a mesma. E estas perguntas não têm, é importante reforçar isto, não têm qualquer carga de moralismo ou de opinião, é mesmo do ponto de vista científico. Atenção, é legítimo fazer o teu julgamento moral, é legítimo, mas eu neste momento estou apenas a tentar responder cientificamente. Na minha opinião, aliás, se tu gostares deste tipo de regimes de autoritarismo competitivos, até vais apoiar. Assim, não é, o Chega, lá está, partilha no core o fundamental da ideologia do Orban. Há conceitos, há ideias que estão no programa do Orban que se refletem em programas como os do Chega, embora não todos, mas há ideias da imigração, há ideias de que os meios de comunicação dominados pela esquerda atacam os valores de direita, etc. Há muitas coisas que lá estão, tanto a nível de propostas programáticas, como a nível do discurso ideológico, a nível dos conceitos que fazem parte do core. A termos do percurso, o Orban tem um percurso muito peculiar. Ele começou por ser de uma certa centro-esquerda liberal, depois passou por uma centro-direita conservadora, depois foi-se radicalizando até chegar à direita radical. Ele, no início, o partido dele fazia parte do PPE, que é a família política do PSD. Aliás, inicialmente penso que fazia parte de outro partido, que é o Partido dos Liberais Centristas, depois passou para o PPE, depois para a direita radical, e ele chegou a ser, penso que, primeiro-ministro nos anos 90, quando era ali meio mais moderado, ou seja, teve ali depois saiu do poder, depois voltou ao poder já mais radicalizado. Não vale a pena comparar o Viktor Orban nesse aspecto, em termos do percurso para chegar até lá. E olhando a estes novos líderes desta direita, mais radical populista, vamos chamar assim, tu identificas pontos comuns entre estes indivíduos? Por exemplo, se tivesses que olhar e examinar, existem pontos comuns entre um André Ventura e um Erdogan ou algo do género? O Erdogan poderá ser aqui incluído, embora a Turquia seja uma realidade diferente, mas podemos incluí-la aí então. E basicamente esses pontos comuns, voltando agora aqui ao core, à ideia do caso do ponto de vista do indivíduo mesmo. Sim, no seu discurso isso está lá. Também, tanto no seu discurso dos seus líderes, como nos seus programas, como de outros, como por vezes de alguns militantes mais empenhados, por assim dizer, porque também há militantes que não têm uma profundidade ideológica assim tão grande, mas aqueles que são verdadeiramente empenhados ideologicamente, encontras no seu discurso aquele que é o core: nativismo, autoritarismo, populismo, da forma que o caso muda e os define. O Erdogan, como ele está, a Turquia é uma realidade diferente, mas podemos incluí-lo e podemos também incluir o Vox, a Marine Le Pen, a AfD da Alemanha, o Geert Wilders da Holanda, os democratas suecos da Suécia, os verdadeiros finlandeses, já toda uma infinidade de partidos deste género. O caso o Salvini na Itália, o caso da Meloni também eu incluiria na direita radical populista, se bem que a Meloni é um pouco mais moderada e aproxima-se um pouco mais de um conservadorismo mais tradicional em alguns aspectos. Às vezes parece mais um CDS, mas também a colocaria, apesar de tudo, na direita radical populista. E qual é a posição destes partidos, por exemplo, para a União Europeia? Varia. De regra geral, todos têm um certo grau de euroceticismo, mas esse euroceticismo varia, sendo que alguns referem simplesmente que não querem uma Europa federalista, mas aceitam a União Europeia, criticam o federalismo, ou criticam uma união política, mas são favoráveis a uma união económica, e alguns já começam a aproximar-se mais ali explícita ou implicitamente da ideia de acabar com a União Europeia, e às vezes podem mudar isso ao longo do seu percurso. Se parecer mal ou se não lhes der jeito eleitoralmente, podem deixar de dizer que querem acabar com a União Europeia, mas no fundo a ideia está lá. Nesse sentido, por exemplo, o partido da Polónia, o PiS, tanto quanto sei, não é um caso que eu domino da Polónia, mas tanto quanto sei, é menos eurocético que o do Orban. Também é eurocético, mas é menos que o Orban, que por sua vez será menos eurocético que a AfD da Alemanha. O Orban procura, no fundo, redefinir a Europa por dentro, a União Europeia por dentro, e criar uma União Europeia daquilo que ele chama de democracias liberais, que no fundo é o chamado autoritarismo competitivo. Mas o Estado húngaro até não apresenta muitas vezes no seu discurso ser mais, por exemplo, tolerante com regimes como o russo?
por exemplo? O Orbán teve muitas posições de apoio, direto ou indireto, ao regime russo. E tu classificarias o regime russo como... O regime russo, peço desculpa por interromper, mas é que o regime russo é muito complexo. Eu tenho todo o gosto em falar sobre o regime russo, porque é muito interessante. Eu classificá-lo-ia como um autoritarismo conservador, muito mais ditatorial do que qualquer outro que eu referi, do Erdogan, do Sem Orbán. dúvida. É mais uma apesar de ainda haverem eleições e partidos, diferentes partidos, essas eleições são... Também havia eleições em Portugal na altura de Salazar, não é? Mas não havia um sistema multipartidário. Não, Sim, essa é a diferença. Pronto, mas esse sistema multipartidário, no fundo, não está lá, está lá para enfeitar, basicamente. Não está lá a enfeitar, tem outras funções, mas o que estou a querer dizer é que não dá verdadeiramente a possibilidade de tirar o Putin do poder. Não há nenhuma competitividade por parte da pseudo-oposição. Aquilo já, no fundo, já é uma ditadura na prática, apesar desse sistema multipartidário. Uma ditadura de direita. Atenção, muita gente classifica o Putin como de esquerda, por causa daquelas referências já ao tempo soviético. Histórico. E é verdade que no regime do Putin há muitas alas do regime, muitos setores do regime que têm um saudosismo do regime soviético, mas no essencial o regime do Putin é conservador. Isso deve-se ao facto de, na história da Rússia, houve certos setores, não todos, mas certos setores da sociedade que passaram a associar a União Soviética a um tempo de grandeza e querem recuperá-la, é mais por aí. Mas no discurso do Putin às vezes existe uma lembrança de tempo de grandeza quase muito mais anterior. Às vezes até do tempo dos czares. Exatamente. Porque o Putin já fez afirmações em que parece que dá a entender que ele se alinhava com algumas coisas da União Soviética, quando ele disse que uma vez que o fim da União Soviética foi uma grande tragédia para, já não lembro exatamente a frase, para os russos, já não me lembro bem exatamente a frase, mas ele também tem muitas posições anti-soviéticas e anticomunistas, apesar de... Aliás, ele, no fundo, é de um partido, está associado ao partido do regime, o principal partido do regime é um partido que é conservador, de direita, embora não seja muito ideologicamente estruturado, mas pronto. E o Putin já prestou homenagens a dissidentes soviéticos conservadores que se bateram contra a União Soviética. O Putin já diz-se inspirado por filósofos do tempo do czar. Já elogiou um filósofo dos anos 20 e 30, que era o Ivan Illich, que era um ultraconservador que alguns chamam de fascista. Isto é muito importante, porque existe uma ideia quase generalizada de que, pelo menos na sociedade portuguesa e um bocadinho na Europa Ocidental, de que a Rússia ainda é um regime de esquerda. Não é um regime de esquerda. Sim, há setores do regime do Putin que têm um saudosismo comunista. Isto é factual. Há dentro desses setores do regime alguns que podem eventualmente ser classificados de esquerda, uma esquerda nacionalista, por aí, mas em última análise o regime é um regime conservador de direita. Chamar-lhe um nacionalismo conservador até. E o Putin, apesar do Putin não gostar da palavra nacionalista, o Putin recusa-se a classificar-se a si mesmo como um nacionalista, faz sempre aquela distinção: eu sou um patriota, não sou um nacionalista. Mas depois, na prática, a ideologia dele é um nacionalismo. É por causa daquela ideia de que ele está a combater os nazis da Ucrânia, por isso também não se pode afirmar como nacionalista. Exatamente. Isso, nacionalismo é um bocado por aí, mas no fundo ele é nacionalista. E tu vês ele como populista? Também é muito curioso. Na definição, no conceito que eu apresentei do Carlos Moody, do caso Moody, ele não é um populista. Eu não vejo, e é uma das coisas que o diferencia de outros líderes. Ele também não tem, acho que ele também não tem não tem essa arte. Acho que é preciso uma forma de estar muito própria para ser... Ele não se legitima a dizer eu falo a voz do povo oprimido pelas elites e por isso... E a própria linguagem, ele tem uma linguagem mais refinada. E muito distante, às vezes até elitista, parece que é o contrário do exatamente. Estou longe das massas. Um bocado às vezes até como o Salazar, na verdade. Atenção, há algumas pessoas, alguns cientistas que usam o conceito de populismo com outro significado e que caracterizam o Putin como populista, mas eu não acho que é a definição mais correta de populismo. Segundo a definição do caso Moody, o Putin efetivamente não é um populista. Isso é curioso, porque eu não tinha visto dessa forma, mas efetivamente está muito mais próximo a forma de estar, a figura, apesar do background ser diferente,
de um Salazar, aquela forma mais e paternalista, um pai para a nação, e quando fala de forma pausada e muito calma e calculada, do que propriamente um líder populista que usa uma linguagem muito mais próxima comum do povo. É curioso porque ainda não tinha... Eu já fiz essa comparação várias vezes com as devidas reservas, claro, entre Putin e Salazar. E tu achas que ainda é possível olhar para o regime chinês como um regime de esquerda? É uma coisa com a qual eu não me sinto muito da qual eu não me sinto muito à vontade a falar, porque não estudei o regime chinês, pelo menos não dos dias de hoje, no tempo do Mao Tse-tung talvez, mas hoje em dia não me sinto muito habilitado para falar, mas diria que sim, que ainda poderá ser considerado um regime de esquerda, ainda que já não seja aquilo que associamos a um regime comunista, na medida em que concilia uma economia de mercado com um dirigismo estatal, digamos assim. Algo que será um regime de esquerda, eventualmente, sim. Claro. Agora que estamos entrando aqui um bocadinho mais na fase final da nossa conversa, eu gostava de conhecer um pouco o teu interesse pelas línguas, porque tu, quantas línguas, vamos começar, quantas línguas estudaste? Uma coisa, eu sou uma pessoa com interesses, não é só fascismo, tenho imensos interesses, e um deles é línguas, eu adoro estudar línguas. Seriamente, já devo ter estudado umas 2 ou 3 línguas, fora outras que fui aprendendo o básico sem ter aprofundado muito, porque não é por não querer, é por não ter tempo, porque a vida é limitada. Por exemplo, já comecei o turco, uma vez comecei o turco, o Swahili, nunca tive tempo de avançar muito nisso. Então já estudaste, mas a sério, 12 a 13. 12 a 13. E consegues chegar a um grau de proficiência... Antes de começarmos, estávamos a falar um pouco sobre isso, de compreensão, mais do que propriamente... Para mim a compreensão é mais importante, e até relativamente mais fácil chegar já ao grau da compreensão do que à fala propriamente dita. E se aquilo que tu quiseres é, por exemplo, ver filmes, ver séries, ler livros, é mais importante a capacidade de entender do que a capacidade de falares mesmo. Ou seja, muito daquilo que tu vais procurar alcançar também está muito dependente daquilo que tu queres. E é óbvio que é difícil, mas mesmo assim é relativamente mais fácil a parte da compreensão do que a parte depois de te expressares, de conseguir escrever. E o que é que tu tens ideia do que é que te levou a esse interesse pelas línguas? É quase como um jogo de... Não sei, eu já eu lembro-me que nos meus 15, 16 anos passei muitas horas em casa a escrever verbos em francês e em italiano e a traduzir poemas em italiano e em francês. Depois dos 18 anos, os meus 18 anos antes de entrar para a faculdade, no verão antes de entrar para a faculdade, comprei uma gramática de alemão e passei o verão der, die, das, die, des, der. Basicamente foi esse o meu verão dos 18 anos. Naquela altura não tinha muito acesso tão facilitado à internet, não conseguia tão facilmente ouvir as pessoas a falar as línguas diferentes. Então ou seja, isto é uma coisa que já vem desde há muito tempo. Línguas europeias praticamente todas. Ou seja, espanhol, francês... Eu falo com diferentes níveis de proficiência. Mas pelo menos ter estudado alguma coisa, muitas. Até o irlandês já fui. O irlandês, não falo do inglês falado na Irlanda, falo o irlandês, uma língua de origem celta, que apesar de tudo é oficial da Irlanda, apesar de ser pouco falada. E qual foi aquela que te surpreendeu mais pela positiva, se é que se pode dizer? Talvez sueco. Sueco? A minha língua preferida. A tua língua preferida? Sim. Um dos grandes problemas é que eu domino totalmente o sueco, posso dizê-lo, mas o meu sotaque sueco é extremamente imperfeito. Sempre que eu falo sueco, viram-se para mim e dizem isso parece uma língua eslava, parece que estás a falar russo. E na verdade o sotaque sueco não tem nada a ver, sou eu que estou a falar mal. Okay. Portanto, há alguma coisa que está muito mal que eu tenho de mudar. Porque entendo totalmente, leio livros em sueco, é a minha língua preferida, gosto muito como soa, mas depois quando vou para falar, isso parece russo, ou o teu sotaque parece ucraniano, eu não consigo entender o porquê. Tu atualmente trabalhas em tradução, não é? Sim, mais ativamente. Já tiveste a oportunidade, por exemplo, de ler livros que se calhar numa primeira fase tinhas lido em português e depois, à medida que vais estudar a língua... E isto também ajuda na investigação. Já estou a escrever um artigo
baseado nos textos de fascistas suecos que não estão traduzidos dos anos 30. Portanto, isto também ajuda. Mas sentias diferença, por exemplo, às vezes ao ler um romance ou um livro ou uma biografia que tinhas lido em português e depois leres no original e dizer assim, epá, isto realmente, quer dizer, ler aqui, ler é aqui. muito raro eu ler livros em duas línguas. Ou leio só num... a não ser, claro, que esteja a tentar aprender alguma coisa e vale, mas não... mas obviamente que perde-se sempre alguma coisa, porque há sempre as especificidades das línguas que... E qual é a próxima? Eu neste momento estou a dar no chinês, estou a melhorar o grego. Ok. O chinês é a língua que quero... Também já estou a lidar um bocadinho no hebraico, mas o chinês... E é uma coisa que demora muito tempo, porque o chinês é muito difícil. E eu tenho receio de nunca conseguir chegar a falar chinês mesmo. Mas é um dos objetivos conseguires pelo menos compreender? Pelo menos compreender, ok. Compreender um dia conseguirei. Ok. Tenho a certeza que sim. Agora, falar mesmo tenho dúvidas que eu consiga fazer. E tens O japonês tendência... nesse aspecto é mais fácil. Também conseguiste compreender alguma coisa de japonês? Nunca fui muito a fundo, mas sei que... Pronto, a fonética de japonês é consideravelmente mais fácil mesmo assim do que o chinês. E tens tendência, por exemplo, depois de... Já lá fui ao japonês, sim. E consegues viajar depois para... Ok, já estive a estudar isto durante 1 ano, 2 anos, deixa-me ir lá e à Suécia sim, já fui à Suécia, mas quando fui à Suécia ainda não sabia o suficiente sueco para falar. Saltei só ali umas frases soltas quando as pessoas não sabiam o inglês e mesmo assim muito a medo. Isto foi há 7 anos, já não me lembro bem. Por acaso, este ano fui à Catalunha. E qual foi a minha rica ideia antes de ir à Catalunha, uns 3 meses antes? Deixei outras línguas de parte e pus-me a aprender catalão. Parte secundárias, não deixei totalmente de parte. Pus-me a aprender catalão para achar que ia chegar lá e falar catalão. Mas achas que é uma coisa que... Chegava lá e falava espanhol, saía-me espanhol. Se calhar dizia se os plau, se os plau é por favor em catalão, se os plau, e depois começava a falar em espanhol. Naturalmente, não saía ao catalão. Mas tu achas que, por exemplo, a aprendizagem de línguas é uma coisa que existe uma mecânica que tu podes aplicar? Não estou a dizer que faz ser mais fácil porque as línguas são diferentes, mas existe, sim. Ou seja, há uma arte mesmo de aprender línguas que depois começas a mecanizar. Sim, não digo que resulte para todas, mas é mais uma questão de método, de fazer a coisa metodicamente, saberes o que vais fazer para conseguir chegar a um certo nível, pelo menos. E depois, obviamente, que também tens de estabelecer os teus limites. Por exemplo, eu sei lá, já estudei tantas línguas, não cabe mais nenhuma no meu cérebro. Portanto, esta aqui posso estudá-la por curiosidade, mas já não vou querer chegar a um nível muito avançado. Mas começas por onde? Começas pela... ou seja... Tu começas, se tivesses que dizer 2 ou 3 passos, olha, eu começo pelos verbos, ou começo pelos géneros das palavras, ou mais ou menos como é que entras numa língua? Aquilo que eu faço, bem, se por essa ordem se me perguntarem, eu diria o género das palavras, porque é aquilo que eu vou ver no russo. Quando comecei o russo, revi um vídeo de professores russos a explicar a diferença do género das palavras, por exemplo. Mas o que eu acho... Os passos que eu tomo para começar a aprender as línguas é, por exemplo, pegar numa aplicação de línguas simples no início, que pode ser o Duolingo, pode ser outras das centenas que existem, fazer muitas lições para ficares com uma vaga ideia daquilo que é a língua. E eu não estou a ser ingênuo ao dizer que vais aprender a língua usando estas aplicações. Tu nunca vais aprender uma língua a usar Duolingo ou outra aplicação qualquer. Mas ficas com a noção básica para depois, a partir daí depois começo a ver, sei lá, vídeos no YouTube que explicam conceitos gramaticais e depois contam pequenas histórias. Vamos falar sobre os verbos não sei o quê, os verbos do movimento, depois uma pequena história e depois a seguir com a tradução em inglês da história. Ouvir aquilo muitas vezes, ouvir histórias para crianças, ouvir músicas para crianças, imensas vezes, e às vezes repetir até à exaustão. E chegas depois a um dado ponto em que já estás suficientemente familiarizado para conseguires pelo menos intuir a ideia, para perceber a ideia essencial e intuir o resto. E depois, claro, vais verificar, vais ver cuidadosamente a tradução da coisa que estás a ouvir. Por exemplo, estou mais ou menos nessa fase no russo, neste momento. Na fase do compreender o essencial
e intuitivamente parece que ficas com a ideia. Então, para terminar, foi um pequeno à parte. Carlos, para a gente se quiser encontrar, para já obrigado por trazeres aqui já uma referência de livros que as pessoas podem ler, se quiserem saber mais sobre tenho muitos mais que posso. fascismo, mas estes aqui parecem ser... Tenho aqui The Nature of Fascism, do Roger Griffin, que adquiri há poucas semanas. Esse livro, A History of Fascism. Esta é uma boa introdução? É um pouco mais complexa. Talvez, como introdução, surgir Como introdução, surgir um livro de um historiador chamado Kevin Passmore, chamado Fascism, A Very Short Introduction. É um livro pequenino, Kevin Passmore. E este é quase a Bíblia de... Não diria que é a Bíblia, porque isso, obviamente, já foi escrito há 30 anos. Já há muita coisa que está ultrapassada, mas é uma obra de referência. Uma obra de referência. É impossível estudar o fascismo. History of Fascism. Essas duas. Por acaso, só posso apresentar também aqui um livro do Richard J. Evans, que é um especialista no Terceiro Reich. Que foi publicado a Portugal há pouco tempo, Os Cúmplices de Hitler. É um livro interessante que fala sobre as biografias das muitas figuras do regime nazi, de forma resumida, mas contando o essencial. O Himmler, o Goebbels e por aí fora. E temos aqui mais um. Este livro também é muito interessante. Também foi editado pelo Roger Griffin e é uma coletânea de textos fascistas e sobre fascistas dos anos 20, 30, 40. Tem aí desde fascistas da Lituânia, de Portugal, do Relão Preto, de Espanha, da Roménia, da Hungria, etc. Ok. E onde é que nós podemos encontrar as tuas obras? Esta aqui é muito académica. Provavelmente tem de ir ao site da Routledge em inglês para comprar. Depois tem duas em português, sendo que a primeira delas é o Fascismos, para além de Hitler e Mussolini, que facilmente se encontra à venda em Portugal. Tenho outro livro que é um pouco mais politizado, mas ainda assim tentando manter o lado mais académico, chamado Os Perigos da Direita Radical, em que procuro de forma mais politizada alertar para os perigos da direita radical, mas tentando manter um rigor. Basicamente referi tudo aquilo que eu falei aqui sobre a direita radical, mas com uma perspectiva um pouco mais normativa. Normativa de fazer a minha avaliação e dizer isto é mau, ainda que mantendo algum rigor ali no meio de tudo aquilo, porque eu sinto que faz muita falta o rigor e a objetividade hoje em dia, da esquerda à direita nas conversas políticas, isto faz muita falta, e isto vale para todos, literalmente para todos. Também é uma arma, não é? Ou seja, a falta de rigor também é utilizada. Também pode ser uma arma, sim. É falta utilizado como... E embora a direita radical populista seja exímia a usar essa arma, não é exclusivo dela. Da esquerda à direita, passando pelo centro, todos a conseguem usar. Ok. Carlos, muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. E vejo, por acaso, uma coisa que eu queria começar a falar no início, que era o Quadriani, a guarda de ferro na Roménia, e não falei. Mas vamos fazer assim, porque há aqui outros temas, ok? E no futuro eu gostava de te convidar a trazer mais uma vez aqui para continuarmos a conversar. Sim, claro que sim. Estou sempre disposto a falar. Ok. Obrigado. Ok. Tá, Gabriel.